Boa tarde a todos. Seria bom se todos os dias fosse sessão de manhã e de tarde, né, vereador Folha? A gente gosta, quem é parlamentar gosta de conversar, gosta de estar debatendo os números públicos. Eu confesso que essa audiência de prestação de contas, na primeira ocasião, secretário, foi um desafio muito grande. Eu sou médico cardiologista, então me aprofundar nesses números foi um baita desafio. Mas a gente tem um espírito científico, né? Todo médico que passa pela residência clínica, e a gente busca sempre contemplar e absorver novos conhecimentos, e eu fiz isso com muito prazer. Eu vou começar minhas falas deixando novamente uma crítica em relação ao prazo, né? Eu falei hoje com o presidente Marilão Barbosa. Eu acho que apresentar um relatório de finanças do município um dia antes para um parlamento é de um esforço em relação a nós vereadores muito grande, né? Todo mundo tem as atividades do dia a dia. É a mesma coisa, em relação a esse relatório, eu vou fazer 17 requerimentos para vocês. Imagina se eu chego para vocês têm que responder amanhã, né? Então, precisa ter uma certa reciprocidade. Eu peço, por favor, que apresentem com antecedência maior esse relatório, que ajudar bastante a gente nas nossas análises. E como eu tive só um dia para avaliar, e eu não costumo ler o que eu escrevo, né? Eu gosto de vir aqui na tribuna e falar de forma espontânea, mas são dados técnicos, analíticos, envolvem números, e eu aqui, vocês me veem muito fazendo discursos políticos, mas nas nossas comissões, no nosso dia a dia, eu tento me ater sobre questões técnicas. O objetivo é esse, né? Ajudar vocês a criar um ambiente melhor, e eu, como vereador da oposição, contestar algumas situações que vêm ocorrendo e abrir os olhos da população. Que esse relatório do primeiro quadrimestre de 2026, ele mostra que a arrecadação primária sem o RPPS ficou acima da programação, como vocês colocaram, 48 milhões e 700. À primeira vista, isso poderia parecer uma notícia positiva, mas eu gosto de fazer a pergunta correta. Não é apenas se a arrecadação aumentou. A pergunta correta é: o que gerou esse aumento? Foi o SSQN? Foi o IPTU? Foram transferências do SUS? Foi o FPM? Foi o imposto de renda? Foram transferências de capital? Foram receitas extraordinárias? Foram receitas vinculadas que não podem ser usadas livremente? Esse detalhe ele muda a interpretação fiscal. Receita vinculada, por exemplo, não paga qualquer despesa. Receita extraordinária não sustenta obrigação permanente. E receita recorrente tem um efeito diferente de receita eventual. Por isso eu quero deixar claro, não basta dizer que a receita cresceu. É preciso mostrar qual receita cresceu, por que cresceu, se ela é livre ou se ela é vinculada, se é recorrente ou se é extraordinária. E se pode ou não financiar novas despesas permanentes. Ao mesmo tempo, o próprio relatório indica que a despesa primária sem o RPPS superou a programação em cerca de 76 milhões, ou seja, a receita aumentou, mas a despesa aumentou ainda mais. O resultado primário sem o RPPS ficou em aproximadamente 12 milhões, abaixo da meta de 40 milhões. Com o RPPS, o resultado também ficou abaixo da meta prevista. Esse dado exige explicação. O problema fiscal não está apenas na receita, está na qualidade da despesa. Está na qualidade da despesa, na velocidade da despesa e na ordem de prioridade da despesa. Esse dado exige explicação. O problema fiscal não está apenas na receita, está na qualidade da despesa. E é exatamente aqui que entram os contratos, que eu tanto contesto, as despesas de exercício anteriores, a database dos servidores, o auxílio alimentação, os chamamentos do quadro reserva, o próprio PCCR da Guarda apresentado nessa tribuna. O relatório aponta aproximadamente 181 milhões em despesas de exercício anterior no primeiro quadrimestre de 2026. Esse número não pode passar desapercebido. Não pode passar desapercebido. Despesa de exercício anterior não é apenas uma rúbrica contábil. Ela representa obrigações de anos anteriores que foram reconhecidas e pagas ou liquidadas agora. Por isso, essa Câmara de Vereadores precisa saber
de qual exercício são essas despesas, quais contratos deram origem a elas, quais fornecedores receberam, quais secretarias autorizaram, quais processos reconheceram esses passivos e quais fontes de recursos foram utilizadas. Também há registro de 12.400.000 em indenização de auxílio alimentação como despesa de exercício anterior. E eu também falo de outras situações, como pagamento de aluguel da Secretaria de Saúde em despesa de exercício anterior. Diante disso, a minha pergunta objetiva é: qual competência se refere a esse valor? Por que não foi pago no exercício correto? Qual processo administrativo reconheceu essa obrigação? Houve parecer jurídico? Houve autorização formal? Qual foi a fonte de custeio? Quero destacar que aqui eu não estou afirmando neste momento que houve alguma irregularidade consumada. O que eu estou dizendo é que há pontos de baixa transparência, diferente de publicidade, que precisam ser abertos. E quando há baixa transparência em valores relevantes, o papel do vereador é esse que eu estou fazendo, de fiscalizar. No campo dos servidores, nós tivemos muitos atrasos. A pergunta que eu preciso falar é a questão dos cálculos que são sempre efetivados. Eu sinto muito, mas a questão do uso de contratos privados, de contratos, como eu não gosto de utilizar esse termo, para não colocar a margem da responsabilidade fiscal do servidor, me deixa muito triste. A questão da estruturação do SUS e da educação municipal se faz com servidores concursados. Essa questão da terceirização das UPAs me deixou profundamente magoado, que aqueles tipos de contrato não estruturam o serviço. Outro ponto é o auxílio alimentação. A própria Prefeitura divulgou que ao longo de 2026, pagamentos mensais relevantes a milhares de servidores. O benefício é importante e tem essa natureza social relevante, mas justamente por isso precisa ser transparente. Qual foi o custo total em 2025? Qual foi empenhado, liquidado, pago em cada mês? Quantos servidores foram beneficiados? Qual empresa operacionou o pagamento? Qual foi a fonte do recurso? E por que parte relevante aparece em 2026? Como despesa de exercício anterior. Eu ia falar da guarda, mas não vou falar. E, adiantando a minha questão, eu vou fazer esse requerimento de informações, que eu vou protocolar na Câmara de Vereadores, e querendo saber o que gerou o aumento da despesa e quanto desse aumento era livre, vinculado, recorrente ou extraordinário. Eu quero saber se a abertura das despesas de exercício anteriores, queremos saber quem é o credor, contrato, competência, parecer jurídica, fonte de pagamento e secretaria responsável. Finalizando, eu digo que estamos aqui com o mesmo objetivo, que Palmas precisa desse equilíbrio, precisa valorizar os servidores públicos, precisa honrar os contratos regulares, precisam pagar os benefícios de forma correta, não falar que o database como se estamos honrando, estão cumprindo a obrigação, o database é obrigação. E tudo deve caber dentro de uma programação financeira clara, verificável e compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa casa, com o Poder Legislativo, tem o poder e dever de perguntar antes, fiscalizar durante e cobrar depois. Eu agradeço muito a paciência de todos e fica mais uma vez a cobrança para antecipadamente enviar esse relatório para nós. Uma boa tarde a todos, secretário. Obrigado pela paciência.